Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora no nosso segundo sábado de aula e para esse sábado nós vamos continuar a atividade que foi desenvolvida lá no primeiro sábado de aula, ok? Então aqui eu coloquei o nosso roteiro, primeira página sempre com o textinho da professora formadora e o vídeo Pocket, em que ela explica um pouquinho como essa atividade precisa ser feita. Na segunda página nós temos o seguinte... que nós vamos dar então continuidade à situação problema apresentada no primeiro encontro de sábado. Para quem não lembra, no final desse vídeo eu vou deixar um link com a solução do problema do primeiro sábado. E vamos relembrar agora um pouquinho do que foi esse problema. Então a gente tinha a empresa Engie Doces, que ela produz e vende doces. Lá no primeiro sábado nós calculamos oferta, demanda e o preço de equilíbrio para 3 diferentes regiões, que é para onde eles estavam pensando em distribuir esses doces. O que nós vamos fazer nessa aula é calcular como que eles vão fazer essa distribuição. Então, nós precisamos de furgões, isso também já foi falado lá no primeiro sábado. Aqui está a informação que é o seguinte, a expectativa é que sejam utilizados 20 furgões. E o que a gente precisa responder para essa empresa, o que a gente precisa calcular? Fazer um leasing, que é fazer alugar os carros, fazer um empréstimo de carros, ou comprar esses furgões. Então, nós temos essas duas opções. E aqui, ó, para tomar essa decisão, você foi contratado pela Engie Doces. Para que a tomada de decisão seja possível, nossa atividade será dividida em 3 etapas, sendo que cada etapa deverá ser respondida em um encontro aos sábados. Então, o que a gente já falou. São 3 etapas. Primeira etapa feita no primeiro sábado, segunda etapa agora no segundo sábado e a terceira etapa fica lá para o nosso terceiro sábado. Vamos lá. Aqui está explicando o que eu já falei a respeito da primeira etapa. Vamos lá para a nossa segunda etapa, que é o seguinte. Temos também nessa segunda etapa 3 fases. Vamos para a primeira fase. Uma variável muito importante para a tomada de decisão na engenharia econômica é a taxa de juros, pois é por meio dela que a demanda por moeda e os investimentos são influenciados. Portanto, seja pela ótica da empresa, seja pela ótica do consumidor, a taxa de juros influenciará a decisão de fazer um financiamento e comprar bens e serviços. Com base no exposto, pesquise no site do Banco Central ou em outro site confiável a taxa Selic do dia e discuta sua relação com as demais taxas de juros aplicadas no mercado. Então, para responder esse exercício, eu abri aqui o site do Banco Central. Vocês pesquisam, já vai abrir direto essa página aqui. E logo aqui no cantinho a gente já tem a taxa Selic. Então, é só eu passar a mão em cima, ele vai mostrando os diferentes períodos. Então, aqui nós temos agosto de 2020, setembro e outubro. Aqui está que a taxa é igual a 2. 2 o quê? Tá aqui também, ó, por cento ao ano. Beleza? Então, aqui, taxa Selic 2% ao ano, já está respondido. Caso vocês queiram também, clicando aqui, também aparece, ó, taxa Selic de 2%. Se deixar o mouse em cima, aparece também ali, ó, 2% ao ano, que informação muito importante nesse período. Se entrar, tem várias informações a respeito da taxa Selic. Eu preferi essa outra informação aqui, olha, em que nós também temos taxa Selic, um gráfico bem mais detalhado, né? Mas o que eu achei muito importante é essa parte aqui, de como funciona na prática. Então, eu tenho taxa Selic aqui, ó, quando ela sobe e quando ela cai. Quando ela sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Isso desestimula o consumo. Já se a taxa Selic cai, os juros ficam menores, ou seja, é mais fácil a gente emprestar dinheiro ou financiar, porque a gente vai estar gastando menos, fica mais barato esse empréstimo que a gente vai fazer. E com isso estimula o consumo. Então aqui, bem básica a informação de como essa taxa Selic influencia. Voltando aqui para o nosso exercício, respondemos a questão, a taxa Selic, que é de 2% ao ano, e a relação que tem com os juros, né? Fase 2. Como a empresa Engie Doces é reconhecida no mercado financeiro por honrar seus compromissos, você conseguiu negociar com um determinado banco as seguintes condições.
Então, primeiro, se ela fizer esse leasing, que é alugar os veículos, né? No valor de R$140 mil cada furgão, ela deverá dar 30% de entrada e o restante, então, desse valor, ela vai pagar em 60 prestações mensais com taxa de juros de 15% ao ano. Então, aqui a gente já vai ter que fazer uma conversão, porque eu estou falando em meses e aqui a taxa está ao ano. Para utilizar os furgões, a empresa irá precisar contratar motoristas com salários mensais de R$ 1.500. Além disso, incorre custos de R$ 300 mensais referentes a gastos com manutenção. Então, aqui eu tenho as informações para o caso de eu alugar veículos. Porém, caso você opte em comprar os furgões, uma determinada concessionária te ofereceu as seguintes condições. O preço é de R$ 130 mil para cada furgão, podendo ser pagos com entrada de 30% do valor à vista do furgão e o restante em 60 parcelas mensais e iguais no regime de capitalização composto, a uma taxa de juros de 16% ao ano. Novamente, aqui nós temos parcelas mensais, taxa ao ano. De novo, a gente tem que converter isso aqui. As despesas mensais fixas são idênticas ao aluguel, que é o salário e a manutenção. Nós temos aqui salário dos motoristas R$ 1.500, manutenção R$ 300. Porém, com a compra dos furgões, outro custo surge, que é o licenciamento anual estimado de R$ 1.300 para cada furgão, que deve ser pago no início de cada ano. A partir das informações apresentadas, você, diretor financeiro da Engie Doces, responsável por esse projeto, precisará fazer a análise do custo para cada uma das situações propostas. Comparando as duas alternativas para a empresa, é melhor alugar ou comprar os furgões? Justifique a sua resposta, pois ela precisará constar na apresentação que fará para a Dona Maria. Então, para fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer no papel e depois a gente compara qual dos dois é melhor, se é comprar ou alugar esses veículos, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou escrever aqui então que essa é a nossa fase 2. E a primeira opção que a gente vai analisar é do aluguel. Então, alugar esses veículos, tá? Informações que a gente tem, que o valor do veículo. Então, eu vou colocar aqui o valor presente dele, né? Que é de R$ 140 mil. E aqui diz que a entrada é de 30% deste valor. Então, é 0,3 vezes R$ 140 mil. Ok? Fazendo esse cálculo aqui, eu chego no valor de R$ 42 mil, que é o valor da minha entrada. Então, vou começar de novo. O valor presente é qual? É o que resta, né? R$ 140 mil. R$ 42 mil foi de entrada, sobrou ainda, que é o valor que eu vou financiar, que é de R$ 98 mil. Que outra informação que eu tenho? Prestações, 60 prestações mensais. Então, o meu período é de 60 meses. Com taxa de juros, então vamos lá, taxa de juros que é de 15% ao ano. Isso aqui a gente vai ter que alterar, mas vamos terminar de ver aqui o que mais eu tenho. Então, gastos mensais. Eu vou colocar o custo mensal, tá? O custo mensal. Primeiramente, eu tenho salário. E eu vou considerar apenas para um furgão, tá? Depois a gente multiplica pelos 20 que eles querem contratar. Então, o salário é de R$ 1.500. Eu ainda tenho manutenção. Esse custo com manutenção que é de R$ 300 mensais. Beleza, essas são as informações que eu tenho. Agora, o que eu preciso começar calculando é essa minha taxa de juros.
Se a gente for pegar lá, lembra que a gente sempre fala de juros compostos. É bem raro nós termos juros simples aqui num financiamento, tá? Então, vamos pegar lá as proporções para juros, porque eu preciso passar isso aqui ao mês. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 1 mais a taxa ao ano elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Essa minha taxa, tem que passar aqui para valores unitários, tá? Então, eu vou ter 1 mais 0,15. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Esse 12 está aqui do lado como expoente. Eu vou passar lá para o outro lado como raiz. Então, aqui é a raiz de 12. O 1 está positivo, passa para cá negativo. E aí, eu acho a minha taxa de juro ao mês. Fazendo esse cálculo aqui, então, que eu já mostrei para vocês na calculadora, eu vou chegar no valor de 0,0117 ao mês. Então, tá aqui a minha taxa. Para encontrar o valor final, eu vou ter que também ir lá na capitalização composta. E eu vou encontrar o seguinte, o valor final é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais i elevado ao período. Então, o valor final é igual ao valor presente, que é o valor que eu estou financiando, que é de R$98 mil. 1 mais a minha taxa ao mês que eu encontrei, 0,0117. Isso aqui elevado a n, que é 60. Fazendo este cálculo aqui, nós chegaremos do valor de R$196.938,70. Então, esse é o valor final do meu financiamento. Eu vou financiar R$98 mil e no final desses 60 meses eu terei pago R$196.938, tá? Então, é isso aqui. Mas quanto que vai sair o meu furgão mesmo? Eu ainda tenho que acrescentar o valor da minha entrada, né? Esse aqui é só o valor financiado. Eu ainda tenho que acrescentar os R$42 mil. E aqui eu vou chegar no valor de R$238.938,70. Então, esse aqui é o valor total que o meu furgão vai sair. Isso aqui é para um furgão apenas, tá bom? Eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 60 meses, tá? Porque eu quero encontrar esse valor mensal, esse custo mensal. Então, esse valor total do carro aqui, eu ainda vou dividir pelos 60 meses. E aí, eu vou encontrar um valor de R$3.982,31. Então, basicamente, este é o custo mensal para eu adquirir um furgão, tá? Eu tenho que considerar todos os valores, não posso pegar apenas o do financiamento. E dividir por 60 é apenas para eu conseguir somar, porque isso aqui são custos mensais, eu não posso somar um custo total do meu furgão, né? Então, eu vou dividir pelo período do meu financiamento. Então, eu vou colocar aqui como parcela, tá? Que não é bem a minha parcela, isso a gente ainda vai ter que ver. Que vai ser de R$3.982,31. Eu vou somar tudo isso aqui e vou chegar no valor de R$5.782,31. Esse aqui é um custo, e eu vou escrever aqui, ó, por furgão. É um custo mensal por furgão, R$5.782. Porém, eu quero comprar uma frota com 20 furgões, tá? E aí, eu vou multiplicar isso aqui por 20 e vou encontrar o valor de R$115.646,23. Então, esse é o custo mensal para eu ter uma frota de 20 furgões,
ok? Posso ir mais longe ainda, vou considerar o tempo que está me dizendo aqui, que é o do meu financiamento. Então, eu ainda posso voltar e multiplicar esse valor aqui por 60. E isso aqui vai me dar 606.938.774 reais. Ok? Alguns valores podem dar diferente por conta de arredondamentos, tá bom? Então, se eu considerar o custo total para eu ter esses 20 furgões e considerando esse período de 60 meses, que é o tempo do financiamento, eu vou gastar 6.938.774. Isso é só para alugar. Agora, para comprar os veículos, eu tenho que calcular ainda. Vamos calcular agora para comprar esses furgões. Informações que eu tenho, esse valor presente, que é de 130 mil, é o valor de cada furgão, reais, para cada furgão, ok? Podendo ser pagos com entrada, então aqui novamente eu tenho uma entrada, que é igual a 30% ou 0,3 desse valor de 130 mil reais. Fazendo esse cálculo aqui, eu chego no valor de 39 mil reais. Ok, o que eu vou financiar é o restante, então vamos começar de novo. O valor presente agora, 130 mil menos 39 mil, me dá 91 mil reais. Então agora esse é o meu valor presente, porque é o valor que eu estou financiando. Continuando aqui, então, 60 parcelas mensais, então, novamente, o meu período é de 60 meses, iguais em regime de capitalização composto, ok? É uma taxa de juros, e aqui, de novo, 16% ao ano, então, eu vou ter que mudar isso aqui de novo. Vamos continuar com as informações. Despesas mensais fixas são idênticas ao do aluguel, ou seja, salário. Então, eu vou colocar aqui também um custo mensal, em que eu vou ter salário, de novo, né, que é R$ 1.500. Eu vou ter manutenção, que é R$ 300. E terei também agora o outro custo, que é o licenciamento. Então, vamos colocar aqui licenciamento, que é de R$ 1.300 por ano. Só que como é que eu estou fazendo esse cálculo mensal, eu vou dividir esse valor por 12, tá? E vou chegar no valor de R$ 108,33. Beleza, são as informações que eu tenho. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora para o meu cálculo é mudar esse período aqui, eu não posso ter ao ano. Então, vamos lá de novo. Eu vou ter 1 mais a taxa ao ano. Se vocês lembram bem como funciona o cálculo, aqui eu vou ter uma raiz de 12 e menos 1, que vai me dar o valor da minha taxa ao mês. Aqui eu tenho 1 mais 0,16 dentro da raiz de 12 menos 1. É igual a minha taxa ao mês. Fazendo esse cálculo aqui, a minha taxa será igual a 0,0124 ao mês. Então, tá aqui a minha taxa. Para calcular o valor futuro, novamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou ter o valor futuro, que é igual ao valor presente, multiplicado por 1, mais a taxa elevado ao período. Valor futuro, então, o valor presente é de R$ 91 mil, 1 mais a taxa, que é de 0,0124, e elevado a 60. Fazendo esse cálculo aqui, eu chego no valor de R$ 190.600
620,49. Então, tá aqui o valor futuro que eu vou pagar nesse financiamento aqui. Porém, eu já tinha dado uma entrada. Então, aqui eu ainda tenho que somar R$39 mil. E isso aqui será igual a R$229.620,49. Então, esse é o valor de um furgão, quanto que um furgão vai sair aqui para mim, tá? Só que eu quero calcular o custo mensal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor aqui por 60, tá? Porque isso aqui foi em 60 vezes, dividindo isso tudo aqui por 60, eu vou chegar no valor de R$3.827,01. Então, tá aqui o valor mensal de cada furgão. Então, eu vou colocar aqui como parcela de novo, tá? Parcela que é igual a R$3.827,01. Ok. Somando tudo isso, eu vou chegar no valor de R$5.735,34. Esse aqui é o meu gasto mensal por furgão. Beleza? Só que agora eu quero descobrir para minha frota. Então, eu vou multiplicar por 20, isso aqui, e vou chegar no valor de R$114.706,76. E agora, então, pegando esse valor mensal, esse custo mensal pela minha frota, eu vou multiplicar por 60, que é o tempo do meu financiamento. E vou chegar no valor de R$6.882.405,80. E de novo pode dar alguma diferença de valor aqui por conta de arredondamentos. Beleza? Então agora a gente calculou o custo pro aluguel e o custo para compra. Se eu for alugar esses carros por esse período de 60 meses, eu vou ter um gasto de R$6.936.774. Se eu comprar a mesma quantidade de furgões e considerando aqui um financiamento pelo mesmo período, eu vou ter um gasto de R$6.882.405,80. Então, comparando esses dois valores, eu consigo ver que, para mim, vai compensar mais comprar esses furgões. Então, pessoal, de acordo com os nossos cálculos, nós vimos que entre comprar e alugar, o que vai trazer mais vantagens financeiras é comprar esses veículos, beleza? Vamos passar para a fase 3. Agora chegou o momento de definir a forma de pagamento. Para isso, você deverá utilizar o sistema de amortização Price e encontrar o valor da parcela que irá amortizar a dívida por furgão encontrada na etapa anterior. Então, na etapa anterior, nós vimos que a melhor opção é comprar os veículos. Então, nós vamos utilizar as informações da compra de veículos. Aqui eu também coloquei o nosso resumo referente ao sistema Price. O que o exercício está pedindo é a parcela. Então, a gente tem que calcular essa parcela. Esse valor tipo, é o principal, é o valor financiado. Então, aqui não entra a entrada, tá? Entrada que a gente deu no veículo, foi pago, ok, não é mais problema meu. O que eu tenho que ver agora é o valor que eu estou devendo. Então, esse aqui é o valor do financiamento. Período a gente tem, taxa também tem, só calcular. Vou voltar aqui para o papel, a gente calcula e depois a gente conversa mais um pouquinho. Pessoal, agora na nossa fase 3, vou escrever aqui. Precisa pegar as fórmulas lá do sistema de amortização Price, que são o seguinte, eu vou reescrever aqui a fórmula da parcela, que é o valor do principal multiplicado por 1 mais a taxa
elevado a n multiplicado pela taxa, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Então, aqui é como calcula a nossa parcela no sistema Price. Qual que é esse valor do principal? É o que a gente viu que vai ser do financiamento. Então, esse meu P, considerando que eu vou comprar os veículos, tá? É de R$ 91 mil. O tempo, eu só tô copiando as informações que estão lá na fase 2, tá? De 60 meses. E essa taxa, então, eu encontrei ela que é igual a 0,0124 ao mês. Beleza, eu tenho todas as informações, agora eu só vou calcular isso aqui. Principal é 91 mil. Aqui eu vou ter 1 mais a taxa, que é de 0,0124. Isso elevado a 60. E ainda multiplicado por 0,0124. Tudo isso aqui dividido por 1 mais 0,0124 elevado a 60, menos 1. Fazendo todo esse cálculo aqui, eu espero que vocês já saibam fazer, vai me dar o valor de R$ 2.159,16. Então, esse aqui é o valor da minha parcela, ok? Então, pessoal, calculado o valor dessa parcela, vamos voltar aqui no exercício 3, a gente encerra essa segunda etapa da atividade. A terceira vem lá no terceiro sábado. Só queria lembrar com vocês o seguinte, a gente já viu capitalização simples, capitalização composta e os sistemas de amortização. Com essas informações, vocês já conseguem finalizar a etapa 2 do mapa de vocês. Vocês já têm todas as informações, então vocês conseguem finalizar. Tentem não deixar lá para a última hora. Vocês acabaram de ver esse conteúdo, tá fresco na cabeça de vocês? Façam o mapa lá e já é uma coisa a menos para vocês se preocuparem lá na frente, ok? Se vocês tiverem dúvidas com relação a esse assunto, nós podemos conversar lá na aula de sexta-feira. Anotem as dúvidas e a gente conversa lá. Ou então vocês podem me mandar um e-mail. Belezinha?